A gente observa, fala, por exemplo, uma bobagem, prendeu o Bolsonaro antes do tempo. Tem um... Por quê? Porque você estuda o assunto, não é nada demais, eu estudo há 40 anos o assunto. Né? Então, um fenômeno que chama backlash. Os teóricos do Estado e do direito constitucional no mundo anglo-saxão identificaram. Anglo-saxão é a porcaria para a filosofia do direito, mas para pragmatismo eles são muito bons, eles têm uma visão prática, simplista das coisas, né? Um pouco da visão autoritária dele, mas que funciona. Eles têm razão nisso. Toda vez que você tem uma adesão estatal num processo de ambiente social em que há muita disputa, toda vez que você tem uma adesão estatal que favorece um dos lados, você tem a reação do outro lado. É simples o conceito. Né? Nós vamos ter a reação da extrema-direita quando o Bolsonaro ser preso. E ele vai porque tem muita prova contra ele. Né? A gente tem que produzir um processo para não reverter essa decisão. Nós temos que produzir um processo altamente legítimo, que o mundo não tenha dúvidas da legitimidade desse processo. O Brasil está conseguindo fazer isso. Com alguns erros, algumas pisadas de bola, que é normal pelo fato de serem seres humanos, o Supremo está conseguindo fazer isso, está dando um exemplo para o mundo de como que se defende a democracia dentro dos direitos humanos e dentro das constituições. Algo raro, eu precisava relatar para vocês o que foi os últimos 100 anos de debate, 120 anos, no interior do direito constitucional, sobre como as democracias se defendem dos ataques produzidos pela extrema-direita. Na época da ascensão do nazifascismo, houve muito esse tipo de debate. Né? E as respostas eram ruins em relação ao que o STF está fazendo hoje, eram muito piores do que grandes autores como Karl Loewenstein propunham ditadura, propunham estado de exceção para suspender o direito dos nazifascistas. Ele chamava de democracia autoritária, né? Que é você estabelecer uma suspensão dos direitos do nazifascismo, estabelecer uma ditadura mesmo, né? Provisória, né? Por um ato do executivo para poder defender a democracia. Nós estamos fazendo isso pelo judiciário, sem interromper os direitos, dentro do devido processo legal. Isso dá uma legitimidade fantástica. Né? E nós temos que continuar nessa trela. Não adianta ter ansiedade, quer prender amanhã. Não. Quero prender para ele ficar bastante tempo preso e não sair de lá e, quando sair destruído, como o cara que foi preso legitimamente porque cometeu crimes graves. É isso que eu quero. Eu não quero esse cara que nem o Lula, recuperando o prestígio. Porque isso vai ser uma derrota para nós imensa. Vão colocar ele no mesmo patamar do Lula. E não está no mesmo patamar, nós sabemos que não. Um é criminoso, outro não. É uma diferença essencial. Então é uma bobagem querer prender esse sujeito antes do tempo. É coisa de ansioso, coisa de gente que não conhece, que tem pouca reflexão a respeito do assunto. Tem que prender na hora certa. Tem que fazer um devido processo legal, dar um amplo direito de defesa, fazer a prova da materialidade e da autoria. Está se fazendo essa prova, estou vendo pelos jornais. A Polícia Federal está agindo de forma extremamente competente nisso. Mas tem que provar claramente a autoria e a materialidade para pôr para o mundo isso. E daí condenar no fim do devido processo. Não interessa para nós ganhar like, nós temos que ganhar na história. É aí que tem que ser a vitória. Não é no like. Não é agradar esse tipo de impulso irrefletido, ignorante e pobre subjetivamente que a gente vê na internet. Nós temos que ganhar na história. Porque ganhar na história significa menos dor e sofrimento para bilhões de pessoas, para milhares de brasileiros. E, Pedro, eu tenho feito essa reflexão aqui, né? O debate sobre a prisão do Bolsonaro não tem que ser político, na minha opinião. Ele tem que ser jurídico. Claro, ele é um político. Tem que analisar o tempo da política. Hoje eu estou na pilha, Renato. Porque eu estou pilhado mesmo. Pedro Pistola. O direito é político, só que ele é uma política. Política não é só disputa de poder. Isso é reduzir o conceito de política. Né? Da mesma forma que política não é só o uso da violência. Para política você tem que ter convencimento. O convencimento é um elemento importante, a adesão das pessoas. Né? E a história da modernidade pode ser descrita por esse debate, né? Por enxergar a política não só como forma de exercício da violência legítima, mas também enxergar como forma da adesão. Né? Etienne de La Boétie chamou isso de servidão voluntária. Marx chamou isso de ideologia. Weber, de adesão. Cada um vai ter um nome, mas todos enxergam que o poder político não é só violência física, não é só violência legítima, ele é também adesão. E o direito é um dos instrumentos, na minha concepção, eu chamo de ideológicos, de produzir essa adesão. Então, mas é político. Só que é um político que não se dá por disputa de poder. Ele é um político que se dá por razões de justiça.
Claro. Esquece ideia de justiça, que é muito antiga, anterior a tudo, a capitalismo, etc. É uma ideia, a ideia que a gente usa hoje em dia é uma ideia aristotélica, né? Essa ideia do que é o justo, que na realidade vem desde 5 séculos antes de Cristo, quando se fundou a democracia ateniense, Crisênesis fez essa fundação e estabeleceu o governo da isonomia, os seres humanos foram capturados por essa ideia de justiça. A gente tem que acreditar que o poder de Estado é justo, porque isso faz a gente aderir a ele, né? Então, o direito ele se dá por um debate de justiça. Quando o direito passa a debater por razões e fundamentos de disputa de poder, ele se degenera. É como há um autor alemão, Bernhard Ritters, que trata sobre isso na Ascensão do Nazismo. O direito, quando ele entra no debate sobre a lógica da disputa de poder, ele é capturado e vira instrumento ideológico dessa disputa, né? Vira instrumento retórico dessa disputa. Então ele vai se degenerando, ou o que aconteceu na ascensão do nazismo. Não é que o nazismo, na década de 30, criou um novo direito. Não, ele foi degenerando o direito democrático de Weimar. É o que fizeram no Brasil na Lava Jato, é o que fizeram no Brasil no Mensalão, é o que fizeram no Brasil no impeachment de Dilma. Foi degeneração do direito. Porque ele começou, as decisões passaram a ser adotadas não por razões de justiça, mas por razões de disputa de poder. Nós não podemos permitir que os processos até agora ultralegítimos contra os golpistas do 8 de janeiro sejam conduzidos por razões de disputa de poder, por visões estratégicas, que eu vejo às vezes aqui reproduzidas. Tem que ser conduzidos por razões de justiça. Houve um crime grave no Brasil, se tentou um golpe de Estado, isso é fato, mais do que demonstrado. E um cometimento de crime que envolveu também altas autoridades governamentais e militares. Essa gente precisa ser punida. Não porque eu acredito em punição, porque para a história é importante isso. É importante demonstrar que a sociedade brasileira hoje rejeita como crime aqueles que tentam golpear a democracia. Mas para isso é importantíssimo que o processo se dê pautado por um debate de razões de justiça, de princípios constitucionais, de direitos, de regras. É isso que nós precisamos fazer esse debate, e está sendo assim. A defesa de Bolsonaro e dos golpistas estão querendo negar isso, mas estão com argumentos muito fracos. Às vezes que eles acertaram, o ministro Alexandre voltou atrás, o Supremo voltou atrás e corrigiu. Quer dizer, até agora está impecável a conduta do Supremo Tribunal Federal e está dando um exemplo para o mundo de como é possível punir crimes contra a democracia e defender a democracia dentro dos direitos humanos e da Constituição, ou seja, por razões de justiça e não por razões de disputa de poder. E é exatamente a gente realizar punições por razões de justiça que vão legitimar essas punições e vão dificultar muito a eles que façam isso voltar atrás, né? Então, eu creio que isso é algo importante da gente ter na cabeça. Agora é um momento em que a gente tem que se preocupar em que o processo vá dentro dos trilhos. E está indo. Até agora tem ido.